Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos. É muito bom poder estar aqui e ter a oportunidade de estar mostrando para empresas e pessoas de Pelotas, né, o que a gente tem visto nas nossas viagens, no nosso estudo, né, de soluções. Então, para quem não me conhece, eu sou o André, da Acetec, né. A nossa empresa ela é uma empresa de TI que está em Pelotas desde 1996. Né? Então, o nosso foco sempre foi trabalhar no mercado corporativo. Né? A gente sempre buscou achar a melhor solução no custo-benefício dos clientes, se colocar no lugar do cliente, né? Para conseguir atender de forma mais adequada, sentir a dor do cliente, entender quais são as dificuldades para poder estar oferecendo. Né? A gente não nasceu na área de segurança eletrônica, nem de câmeras de segurança, a gente nasceu na informática. E conforme foram passando os anos, a empresa foi implementando novas soluções, né, e atendendo novos mercados. Né? Então, a nossa empresa, né, eu vou falar rapidamente sobre algumas áreas de atuação da empresa, né? Então, que muitos já sabem, né? Então a gente trabalha tanto em residências quanto no ambiente corporativo, certo? Então a gente tem, hoje são 24 pessoas na nossa equipe. Né? A gente possui tanto técnicos na área de TI, de informática básica, quanto na área de servidores, segurança, né? E na área de infraestrutura. Então, dentro do nosso segmento, na parte de redes Wi-Fi e redes lógicas, a gente atua muito forte com segurança, né, de dados, com cobertura para entregar Wi-Fi com qualidade em todos os ambientes. Esse é o objetivo, né? Então, é entender do cliente o que ele precisa, onde ele precisa ter sinal e entregar isso. Isso tanto numa residência, né? Tem muitas residências grandes, onde tem vários andares, várias peças, e a gente tem que superar os obstáculos. Mas também, daqui a pouco, tem indústria, tem depósito, onde tu tem que ter um coletor de dados e lá num canto tu precisa ter o sinal estável para o Wi-Fi. Na parte de rede lógica, a gente trabalha tanto com segurança, com firewall básico, quanto firewall avançado, ou seja, para proteger as redes do cliente. Parte de servidores e backup, né? A gente trabalha com servidores de clientes dentro da empresa, né? E de uns anos para cá, cada vez mais em nuvem. Então, tem equipe para administrar, manter a operação e manter um monitoramento para poder a operação do cliente ter o menor impacto possível em caso tenha algum problema. Manutenção de informática é o básico, foi onde a gente nasceu, né? Fazendo montagem na época de computador e manutenção de computador. De uns tempos para cá, de uns anos para cá já faz alguns anos, a gente começou a trabalhar com uma equipe de infraestrutura na parte de cabeamento. Então, temos condições de atender tanto a construção de infraestrutura, quanto o cabeamento, né, conectorização e montagem de racks, né, para manter tanto com cabeamento metálico ou fibra ótica a comunicação para qualquer ponto de qualquer empresa, né, e com conectividade para poder ter um trabalho que seja produtivo e que não tenha quebra. Eu vou pular o sistema de segurança, mas licenciamento de software a gente também é especializado em licenciamento Microsoft, tanto software como serviço, quanto softwares que podem ser perpétuos e adquiridos. Então a gente está acostumado a ajudar os clientes muitas vezes a adequar o seu tipo de licenciamento para quando vai passar por algum tipo de fiscalização, ajuda para poder se livrar de qualquer problema. Bom, na parte de multi-cloud, são soluções de nuvem que a gente pode oferecer para as empresas, soluções de e-mail em nuvem, de hospedagem de sites, arquivos em nuvem, né? E o sistema de monitoramento online e o serviço de supervisão de alertas são serviços que a gente entrega para clientes que possuem contrato. Ou seja, se uma rotina de cópia de segurança não funcionou, ou se algum equipamento crítico não ligou, ou se desligou e ninguém se deu conta, né? Então, esses sistemas que a gente desenvolveu, eles fazem o monitoramento de equipamentos, sistemas, né? E tem uma equipe que faz a supervisão de alertas para poder acionar os técnicos que vão poder resolver o problema.
voltando para a parte de câmera de segurança. Bom, o que originou esse evento de hoje foi esse universo, câmera de segurança. Em janeiro, a gente estava conversando com a Idealiza, aqui do Parque Uno, e a Idealiza estava com algumas dificuldades e querendo resolver alguns problemas do sistema de segurança do Parque Uno, querendo ampliar o Parque Uno, né? Então a gente levou, a gente conheceu o Roger da Terra, né, que é embaixador da Dahro aqui no Brasil, certo? No sul do Brasil, né? Então conversei muito com o Roger nos apresentou o Pedro da Dahro e a gente então conseguiu uma agenda para visitar, para que a gente levasse a Idealiza em São Paulo para conhecer o showroom da Dahro. O showroom da Dahro em São Paulo eu acho que é o maior showroom fora da China, né? Então, quando a gente foi lá, o que a gente viu? A gente viu coisas funcionando que a gente até então só via em catálogo, certo? O pessoal da Idealiza gostou muito do que viu e a gente voltou para cá e está realmente quase concluindo um projeto para atender o Parque Una de Pelotas e outros parques Unas, como o de Uberlândia e outras cidades que eles vão construir, né? Então a gente conseguiu montar um cenário em que tu tem um sistema de segurança, que o sistema de segurança, né, te informa se tu tem alguma não conformidade, evitando que um operador fique olhando para 30 câmeras e daqui a pouco ele não consiga prestar atenção e identificar alguma coisa. Mas isso o Pedro vai poder explicar melhor, né? E aí foi isso que nos trouxe aqui hoje, né? Nessa visita a gente se aproximou da Dahro, surgiram alguns projetos como o da Idealiza, e ontem o Pedro chegou quarta-feira e veio para fazer um treinamento com toda a nossa equipe ontem. Aqui nesse salão a gente fez um treinamento ontem. E aproveitamos a oportunidade que uma pessoa de longe está aqui, com vários equipamentos e tecnologias interessantes para mostrar, para hoje estar aqui mostrando para vocês tudo de inovação que tem, né? Então eu queria convidar o Roger para dar umas palavras, né? E bom, gente, tem um cafezinho ali atrás também, não pode se levantar à vontade. Depois que o Pedro fizer a apresentação dele, a gente pode vir aqui na frente, olhar de perto, mexer, testar equipamento, está tudo liberado e eu estou à disposição. Muito obrigado. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Sou da empresa Terra, é uma empresa de Pelotas, estamos situados aqui na Avenida Bento Gonçalves. A nossa área de atuação, um pouco mais específica, a gente atua na área florestal e na área industrial. O nosso foco maior são sistemas de inteligência artificial, principalmente na área de detecção automática de incêndios florestais. Então, hoje existe uma sinergia, uma sinergia total com todos os produtos da Dahro, já faz alguns anos que a gente utiliza, e isso trouxe para nós muitos benefícios. E isso facilitou, explicando para o André os benefícios, né, das tecnologias que a Dahro tem, justamente nossa vontade, né, de entregar melhores produtos, melhores soluções, fizeram que a gente conseguisse trazer o Pedro para cá. Então, Prevenzo é um engenheiro especialista na área, conhece todos os produtos. Eu acho que vocês vão ter uma bela experiência aqui. Tenho certeza que possivelmente terão solicitações de apresentações ou de projetos. Vocês verão que é uma coisa bem acima daquilo que se imagina, muito próximo daquilo que se vê em filmes, mas é tudo realidade. Então, procurou trazer alguns equipamentos, se montou vários cenários que praticamente atinge boa parte das situações do dia a dia. Tá? Então, basicamente é isso aí. Vou apresentar o Pedro aí. Beleza. Boa tarde, gente. Obrigado pela presença de todos. Queria agradecer, na verdade, inicialmente aí ao André e também ao Roger da Terra pelo desafio. Porque inicialmente a gente fazer uma apresentação em PowerPoint para vocês. Só que durante o carnaval, traz os equipamentos aí para a gente demonstrar, o pessoal do Roger falou, não, também tem uns. E a gente montou esse cenário aqui e a gente descartou a questão de mostrar tudo em PowerPoint. Tudo que a gente está mostrando aqui para você são coisas reais que estão acontecendo nesse momento. Então, eu vou mostrar algumas tecnologias que podem ser aplicadas nas empresas onde vocês trabalham. Tá? Pode ser aplicado também no caso de condomínios, no caso do Parque Una, que o André falou. Tá?
Então, a gente vai estar mostrando isso para vocês hoje. Né? A gente montou um cenário aqui com algumas situações, existem mais situações que essa. Então, convido a todos também a conhecer o showroom da Darro, que fica lá em São Paulo. Tá? Então, para quem quiser conhecer as novas tecnologias, conhecer o que tem de melhor, hoje a gente tem um showroom de 500 metros quadrados, ali na região da Berrini. Estamos montando um outro andar, mais um showroom, vamos ter 2 showrooms em São Paulo, com casos verticais, varejo, building, tráfego e a parte mobile. Tá? Então também tem essas verticais dentro da Darro. E eu fico, na verdade, sou responsável técnico aqui da região sul. Né? Então eu moro em Curitiba, tem o Luiz também, que é responsável pela parte comercial, ele fica em Florianópolis, mas a gente sempre fica rodando aí nas cidades. Ok? Todo mundo aqui já conhece vídeo monitoramento, já ouviu falar? Conhece? Ok, legal, então tá bom. A Darro, ela é uma empresa global, né? É uma empresa que ela tem, o headquarter dela fica na China, e a gente tem algumas parcerias no mundo, uma delas é a Intelbras. Então toda a parte de produtos para varejo que você tem hoje para vídeo monitoramento da Intelbras, ele é fabricado pela Darro. Né? Então, como é que a Darro atua no Brasil? Por projetos especiais. A gente trabalha em projetos mais avançados onde tem análise de vídeo inteligente, não somente imagem por imagem. Né? Então, a gente trouxe alguns cenários para mostrar para vocês aqui. Deixa eu começar. O que nós temos? Estão vendo a imagem? Querem chegar um pouco mais perto? Estão confortáveis assim? Ok, então tá. A gente tem aqui 2 terminais mostrando aqui nessa tela. O primeiro terminal é um terminal de controle de acesso. Eu acho que na hora que vocês forem fazer o cadastro, viram ali atrás da moça, né? Então é um terminal de controle de acesso onde eu também posso estar gravando a imagem dele. Então eu posso estar gravando ele, porque ele é uma câmera, ele pode estar gravando isso 24 horas por dia. Né? Também, nesse modelo de terminal, a gente consegue colocar até 100 mil faces no próprio equipamento para fazer o reconhecimento facial. Além de fazer a medição de temperatura, né, corporal da pessoa, acho que isso também, você já viu em alguns locais, né, o terminal que faz a medição de temperatura, reconhecimento facial e detecção de face. Você pode colocar ele, por exemplo, no data center da sua empresa. Eu quero colocar um sistema de controle facial no data center. Pode apenas colocar o dispositivo na parede, não precisa de nenhum outro tipo de sistema, somente o gerenciamento vai ser todo via tela, a tela dele é todo disponível. Esse seria essa primeira imagem que está sendo mostrada aqui. Tá? Outra imagem que está ali é desse terminal. Esse é um terminal que é um terminal utilizado para portaria. Tá? Então vamos dizer assim, uma portaria de um prédio, uma portaria de um condomínio, uma portaria de uma empresa. Porque tem uma imagem aqui, eu consigo também, né, através de dispositivos, fazer o reconhecimento facial da pessoa que está passando ali. Então, você acha que apareceu na tela, né? Ele reconheceu o meu rosto, né, que foi mostrado ali. Ele faz um quadrinho verde, né? E aí mostra o reconhecimento. E eu posso fazer uma chamada. Então, esse é um dispositivo que fica na parte externa. Então, faço uma chamada, ele faz uma chamada aqui para o outro terminal que fica dentro. Olha o botão dele só. Isso. Alô? Já desliguei isso aqui. Opa. O que temos nesse terminal aqui? A gente consegue fazer também, ele é um intercom, né? Um vídeo intercom IP, onde eu posso fazer chamadas nele, eu posso fazer uma chamada, por exemplo, para aquele dispositivo, né? Ou outro dispositivo que tem na minha rede. Né? Então, ó, já liguei para ele lá. Né? E também, o que eu posso fazer aqui? Eu posso ver as câmeras que estão no meu sistema, diretamente na tela. A gente tem um modelo que tem aqui o headset, né, o headset, e também tem modelo somente que tem a tela todo screen. Então a gente consegue fazer um monitoramento, inclusive, das câmeras. Tá, mas isso somente é aplicável em condomínio? Então, porque é vídeo telecom, eu coloco dentro da minha casa, uma tela daquela,
de semana ela fica fechada. Mas muitas empresas, por questão de segurança, mantêm o vigilante naquela portaria. Pode muito bem substituir aquele posto de trabalho por um equipamento desse, um conjunto de câmeras que vão fazer o monitoramento inteligente ao redor daquela portaria. Né? Ou seja, uma portaria que vai receber, que só recebe mercadorias durante a semana, no final de semana fica fechada, mas mantém o vigia. E obviamente, né, você como um equipamento SIP, para quem é de telefonia aí, eu posso estar ligando com a central telefônica de suporte SIP para fazer outros tipos de chamada. Eu posso fazer uma chamada, por exemplo, por departamento. Tem um dispositivo desse externo aqui que ele também é touchscreen, outro modelo, que eu posso estar fazendo uma chamada diretamente para outros a mais. Vamos para o próximo. Bom, o próximo aqui tem bastante coisa para a gente ver, gente. Vamos lá. O que nós temos aqui? A Dava trabalha com uma tecnologia de inteligência artificial. O que isso quer dizer na prática? Ela diferencia humanos e veículos dos demais objetos da cena. Por exemplo, um gato, uma folha, uma árvore balançando e tudo mais. O que isso quer dizer na prática? Para quem trabalha com vídeo de monitoramento, eu vou colocar um analítico na minha câmera, eu vou fazer detecção de movimento. Né? Mas muitas vezes o pessoal vai fazer uma pesquisa por detecção de movimento e vê que capturou muitas coisas que não deveria ser capturado. Por quê? Porque essa detecção de movimento no passado, ela é feita por base em alteração de pixel, ou seja, alteração de cor. Né? Aqui, como vocês podem ver, a gente já tem a identificação das pessoas na cena. Então a gente já consegue fazer, por exemplo, um analítico de intrusão. Por exemplo, eu coloquei aqui uma linha, porque uma área de intrusão e um cruzamento de linha baseado em inteligência artificial. Então, se eu passar por ali, nessa área que está pegando por essa câmera aqui, ele vai gerar um alerta. Então, ele vai gerar um alerta de intrusão, que a gente vai ver aqui, um alerta de passagem de linha. Então, aqui, intrusão, aqui tem outro, intrusão, e passagem de linha. Passagem de linha. Aqui está em inglês só, tá, gente? Mas como esse evento a gente teve que montar ele de um dia para o outro, também tem a versão do software em português. Ok? Então vocês fazem a pesquisa. Mas legal o evento, mas vou ter que ficar sempre vendo essa lista de eventos que está sendo gerada? Não, você pode tratar os eventos de maneiras diferentes. Você pode, por exemplo, dependendo do evento, você pode mandar um e-mail, pode ter um pop-up na tela do operador para chamar a atenção, pode ter um áudio que pode ser trocado, ele pode ser customizado esse áudio, ou seja, os eventos são customizados de acordo com o que vocês desejem. Também a gente pode fazer outros tipos de intrusão. Deixa eu colocar aqui. O evento estava configurado para uma pessoa passar por trás e ele não estava dentro dele. Oi? Estava marcado para se uma pessoa passar por trás. Perfeito. Então vocês veem aqui que tem a linha, a área de intrusão. Se passar um cachorro. Se eu entrar, não vai lá não. Não vai lá não. Se tiver uma pessoa, um gato, ele não vai lá não. Inclusive cruzamento de linha. Por quê? Nós configuramos apenas se um humano cruzar aquela área ou se, no caso, a gente poder colocar um veículo. Então vamos dizer assim, tem uma portaria da minha recepção que só passa pessoas. Eu coloco, por exemplo, pode gerar um alerta se passar um veículo ali. Ou ao contrário, só pode passar veículo, passa uma pessoa. Pode me gerar um alerta. Então você pode estar criando situações que essa análise de vídeo aqui, ela é o ideal, pode ser o ideal para vocês. Outra vantagem da área. Essa área ela funciona 24 horas por dia? Pode. Mas ela pode também funcionar agendada. Eu posso ter mais de uma área configurada nessa cena? Pode também. Tem 4 áreas nesse tipo de câmera aqui. Tem câmeras que tem mais. Então a gente consegue fazer outros tipos de intrusão, como aqui, Fez configurou nessa tem essa câmera. É uma câmera dissuasiva.
Tá? Então a câmera, a gente configurou o alerta nela, para que quando tiver uma intrusão, me gere um alerta e faça um estrobo de luz vermelha e luz azul, justamente para a pessoa saber que ela está sendo monitorada. Então vamos dizer, tem uma área que ela é aberta ao público, né? Então você tem um comércio que ele é aberto ao público, só que você quer fazer um monitoramento daquela área e se a pessoa passar, por exemplo, a pessoa chegar muito próximo da porta do comércio, da recepção, pode ser gerado um alerta. O alerta pode ser um alerta através de luzes, um alerta sonoro. Esse alerta sonoro eu posso gravar um áudio já pré-gravado, eu posso ter eu posso ter uma comunicação bidirecional com aquele local. Então, aqui a gente tem também um alto-falante, que é uma alto-falante de 110 dB, e tem uma rede de 2 microfones, ou seja, para fazer uma captação de áudio melhor daquele ambiente. Então, por exemplo, se eu fazer isso aqui, eu configurei ali, porque se tiver se aumentar o áudio demais, me gera um alerta. Então, na hora que eu criei um threshold, passou desse limite, me gera um alerta. Então, a câmera aqui também já tem a detecção de áudio embutido nela. Lembrando, os alertas vocês configuram do jeito que vocês querem. A gente deixou vários alertas aqui mostrando para vocês, é tudo baseado aqui no humano, né? Detecção de movimento também baseado em inteligência artificial. Essa câmera em si, a gente utiliza no meio de floresta, para que ela tenha uma resposta automática de acordo com o tipo de evento. Pode gravar vários formatos, vários áudios, e ele responde conforme a análise. Ou seja, um veículo que chegou na torre, né, e é um local proibido, né, ele responde dizendo, local proibido para veículos. A mesma coisa quando pessoas chegam, ele já dá a primeira informação, mesmo assim alerta na sala de controle, mas existe uma interação imediata, sem que um operador, um ser humano, precise estar atento naquele momento. Então, esse tipo de câmera fez toda a diferença. Reduziu o número de operadores justamente para que automatizasse. Isso aí é uma funcionalidade exclusiva, só essa câmera tem justamente. Nessa questão do áudio, porque tem que regular, na verdade, a intensidade do áudio que vai ter o alerta. Então, bota ela tipo, numa casa de máquinas para filmar uma parte industrial, por exemplo. Além de monitorar, pode medir o áudio daquele ambiente e, caso haja um barulho maior ainda, tipo, sei lá, quebrou um motor, né, ela dá um tipo de alerta nesse sentido também. Isso. E ela pode também avisar o operador com um pop-up, no caso. Pode colocar também num galpão, né, um estoque, onde em um certo horário não pode ter ruído algum, porque não tem circulação de pessoas. Então, ou seja, uma abertura de porta, de portão, ou uma conversa numa área que não deveria ter ninguém, ele também gera alarme, mesmo que não esteja sendo visto pela câmera. Então, essa é uma que serve até para evitar quando acontece uma tentativa de arrombamento, automaticamente ele também já serve como uma outra forma de sensor. Legal. Bom, aqui tem uma outra aplicação de inteligência artificial. Tá? Eu configurei, a gente fez duas áreas aqui. Tá? Essa é uma área, tá? Que é uma área para detecção de fila. Você pode ver que as pessoas que estão nessa área aqui, ela tem um contador, né, em cima da cabeça. Por que fica vermelho? A gente configurou que a partir de 15 segundos me gera um alerta, está tendo fila. Né? Então eu posso, por exemplo, eu quero que não seja só 15 segundos. Para mim, fila é crítico a partir de 3 minutos. Então, vai fazer uma contagem daquelas pessoas que estão ali e também a quantidade de pessoas que estão nessa área. Então, você pode ver aqui, né, o timerzinho, né, em cima das pessoas que estão nessa área. E essa outra área aqui, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo a contagem aqui, está 16, 17, está fazendo a contagem em tempo real de pessoas que estão na cena. Então você pode colocar, por exemplo, se chegar a 30 pessoas aglomeradas, me gera um alerta. Então você pode ver que cada rosto de vocês aqui estão com um quadradinho em cima. Obviamente, quando uma pessoa sobrepõe a outra, ele não
conseguir fazer essa contagem, mas você consegue ter uma maior precisão na contagem de pessoas. Dá para fazer isso para veículos também? Com outro tipo de câmera, dá para fazer também, ok? Vamos lá. Oi. Vamos lá. Na situação anterior aí, se eu quisesse medir o tempo que a pessoa fica aí naquele local, eu posso? Consegue, na verdade ele fica o tempo lá em cima. Deixa eu colocar. Quero que a partir de 20 minutos dispare um alerta e mostre quem está fora do. É possível sim. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar o rosto de cada um. Isso. Você consegue ver aqui, ó. Passou de 23, passou de 15, alertou, 16. E aqui, ó. Hoje está 4 minutos. Rapaz está 20, 30 segundos. Você consegue fazer a medição de pessoas nessa área que a gente configurou. Ou seja, é uma área para fazer a detecção de fila, mas baseado em inteligência artificial. Vocês já viram, por exemplo, algumas áreas que o pessoal faz um cruzamento de linha para fazer a contagem de pessoas, né? Esses mais antigos, essa contagem de pessoas, não é também baseada em inteligência artificial, ou seja, dependendo do que passa, ele pode contar também como sendo uma pessoa. Respondido? Mais uma pergunta, gente? Beleza, vamos para o próximo então. O que nós temos aqui? Na verdade, a gente está mostrando aqui correto, certinho. A gente tem uma câmera, na verdade, a gente pode configurar isso em várias câmeras. Tem uma câmera aqui que está fazendo reconhecimento facial. Tá? Como é que eu estou fazendo esse reconhecimento facial? Eu posso fazer hoje o processamento tanto embarcado na câmera, ou seja, a própria câmera faz o reconhecimento facial, né? Ou eu posso fazer através de dispositivos que eu coloco na rede. Um é esse daqui, né, um NVR inteligente, e outro é um appliance, né, que também não deixa de ser um NVR, que tem uma capacidade de processamento maior. Por que isso? Vamos dizer assim, Pedro, eu já tenho toda a minha rede de câmeras aqui. Eu não quero jogar fora, eu quero aproveitar. O que eu posso aproveitar do meu legado que eu tenho aqui, mas eu quero também ter essa inteligência na minha rede. Esses dispositivos podem aplicar essas inteligências que eu mostrei até agora, tirando a fila, na verdade, a intrusão e o reconhecimento facial, ele já consegue fazer para você. Tá? Então vamos dizer assim, você coloca uma câmera nova para a fila, mas você pega aquela câmera que estava na fila e coloca num outro ambiente onde tem um consegue. Tudo gerenciado por esses dispositivos aqui. Né? Além disso, o que acontece? O que a gente pode fazer? Eu posso pegar o rosto da pessoa, seja homem, seja mulher, se está de barba, se está de máscara facial. O humor da pessoa, né, na verdade, como é que aquela pessoa está no momento, a idade aproximada da pessoa. Por que isso? A gente também tem uma análise, na verdade, é um totem, né, que nós fizemos, podemos fazer a detecção da face da pessoa com os atributos faciais da pessoa, que eu posso lançar uma propaganda baseada com a pessoa que está vendo aquele totem. Ou seja, a pessoa está vendo um totem aqui, se for homem vai ser propaganda de churrasco, se for mulher uma propaganda de sapato, por exemplo. Então eu posso fazer essa classificação, né, baseada nos atributos da face. Né? Chegou uma criança, um bebê, eu posso fazer, por exemplo, uma propaganda de fralda. Né? Então a gente consegue fazer isso. E também, né, tem uma câmera para uso corporal, acho que vocês já viram isso com as varas, tem bastante matéria falando disso, né? Então, essa câmera ela também faz o reconhecimento facial, muito utilizado por guarda municipal, por polícias militares, mas também já estão procurando a gente supermercados para colocar em seguranças e shoppings também. Vocês viram alguns acontecimentos que aconteceram na mídia de seguranças, de shopping, de supermercado, agredirem as pessoas, enfim, teve várias matérias. E agora o que está virando moda em alguns estados? A pessoa ir lá provocar o segurança agredir ele para ele receber a indenização. Então, isso daqui vai servir mais para a proteção do próprio segurança, né, que está fazendo o monitoramento daquele dispositivo.
É um dispositivo que é aqui está ligado à rede Wi-Fi, mas ele também tem 4G e GPS, tá? Então, se eu chegar aqui e fazer a localização desse dispositivo, você vai ver que ele está já aqui no mapa em Pelotas, né? Então eu já consigo fazer o geoposicionamento da onde está essa câmera. A gente também tem um NVR Mobile para veículos, tá? A gente não trouxe ele aqui, mas é um NVR inteligente também, que já tem reconhecimento facial, já tem identificação de placas de veículos. Ele também tem uma câmera DSM. DSM é uma tecnologia para verificar como é que está na realidade, como é que está se comportando o motorista, né? Ou seja, se ele está fumando, se ele está bocejando, se ele está dormindo, se ele está distraindo no trânsito, se ele está falando no celular, e vai gerando alertas para a estação de monitoramento, ou seja, você vai dar mais segurança para o motorista, né? Ou seja, para a empresa ou para a carga em si também, com relação a esses alertas. E também tem uma câmera frontal que se chama ADAS, né? Uma tecnologia que vai identificar como ele está dirigindo, se ele está freando bruscamente, se ele está mudando de faixa toda hora, se ele está tendo um espaçamento seguro do veículo da frente, e isso também vai gerando alertas. Okay? Para finalizar, né, a parte que eu queria mostrar para vocês aqui, nós temos algumas câmeras, a gente habilitou aqui, uma tecnologia que chama de metadados. Para que serve metadados? Metadados, na verdade, são características corporais da pessoa e dos veículos para que eu possa fazer uma pesquisa futura, né? Então, o que seria isso? Vocês vão ver que eu tenho uma câmera lá, né, que está pegando lá na esquina, uma câmera PTZ, que é essa câmera aqui. Eu tenho essa outra câmera ali também, que está habilitada com metadados, e mais uma câmera que está aqui na portaria, né? Infelizmente a gente não achou um ângulo para pegar a placa de veículos para mostrar para vocês. E o que ele vai fazer? Dependendo do posicionamento que está a pessoa, ele já vai classificando a pessoa. Se é mulher, a cor de cima da roupa, a cor de baixo da roupa, né? Se for um veículo, a placa do veículo, a cor do veículo, né? O tipo do veículo, o fabricante do veículo, para que a gente possa fazer uma pesquisa no futuro. Como que é feita essa pesquisa? Né? Vamos pegar aqui, por exemplo. Deixa eu só fechar aqui para começar a ver para vocês entenderem. Então, eu seleciono aqui os canais, ou seja, os dispositivos que eu quero. Então, vamos dizer assim, eu quero procurar as pessoas que estão passando de vermelho na filial 1, filial 2, filial 3. Né? Então, a gente consegue fazer essa busca também por tipo de dispositivo. Então aqui nesse caso eu vou selecionar tudo, eu vou selecionar todas as mulheres, né, que estão, olha lá, cor de estranho, de manga comprida, né, a cor de cima vermelha, estou chutando aqui, tá, gente, não sei se vai achar alguma coisa, a cor de baixo preto. Então ele já vai buscando esses vídeos, né? Por exemplo, aqui, né? Onde que está essa pessoa? Está passando aqui atrás, né? Então já consigo fazer uma busca, né, bem mais precisa. Vamos fazer um outro tipo de pesquisa. Vamos pegar agora homens, né, que está de amarelo e a parte de baixo azul. De shorts. Então a gente vai achando todos os homens de amarelo, que está com a parte, vamos lá, todo homem, né, que está de amarelo, com a parte de baixo azul. Então a gente já consegue ter uma classificação bem melhor dos objetos, né? Agora, vamos ver se a gente consegue pegar algum veículo aqui, tá? O posicionamento da câmera não está bom. E quando tu identifica alguém aí que te interessa, tu busca o vídeo daquele reconhecimento? Isso, justamente. Aqui, por exemplo, procurei
todos os carros, né, deixa eu abrir aqui para vocês, todos os carros vermelhos, né? Aqui a gente não consegue buscar em placa, mas a placa não foi reconhecida, mas ele já consegue buscar todos os carros de vermelho. Por exemplo, quero recuperar o vídeo daquele momento que aquele carro passou, eu pego e recupero o vídeo, né? Eu posso depois também exportar esse vídeo para eu mandar para alguém, né? Então aqui eu tenho aqui a flechinha do download, né? Então eu posso fazer o download do vídeo da minha máquina e mandar isso. O que isso, na realidade, é o ganho no processo de vocês? Vamos dizer, quando tem um incidente na empresa de vocês, foi uma pessoa de camisa amarela que veio aqui, foi uma pessoa de camisa branca. Como é que vocês começam a procura? Olhem todas as câmeras. Aí fica o operador lá olhando câmera por câmera, fica, às vezes até passa uma pessoa de amarelo na frente dele, nem viu. Aqui você já consegue ter um filtro de pesquisa em cima de metadados, ou seja, em cima do que foi classificado, né? Então, se eu quiser depois, por exemplo, deixa eu ver aqui se tem algum veículo que eu consegui pegar. Não, aqui a câmera aqui, vamos pegar aqui um veículo. É claro que o posicionamento das câmeras, né, faz uma diferença. Veículo amarelo. A gente colocou a graduação azul. A gente não conseguiu botar uma câmera que pegasse bem placa, porque essa câmera ali está no Aquarius ali, é bem na curva, aquela placa de trânsito ali do parquímetro fica bem onde apareceria a placa. E aí não deixaram a gente pôr o granito lá da frente para prender a câmera no lugar certo. Então, aí vocês veem a velocidade que ele busca. Eu não estou, sendo exatamente decidido essa semana, não estou com nenhum equipamento super hiper avançado. Por quê? O que acontece? Como o processamento é todo distribuído, ou seja, um pouco eu faço na câmera, um pouco eu faço no dispositivo, na hora que chega no software de monitoramento, ele já está tratado. Então, ou seja, não preciso de um super servidor que vai lotar o meu rack de equipamentos para fazer isso aqui. Na verdade, onde está fazendo isso aqui? Está fazendo outro. Na verdade, nesse caso, está fazendo nesse cara aqui, né? E também eu tenho um outro que tem maior capacidade. No lugar aqui. Então tem um outro dispositivo aqui que ele também já está fazendo a parte de metadados. Só que o que acontece? Esse monitor está ligado diretamente nesse dispositivo. Esse outro monitor está ligado diretamente nesse dispositivo. Esse cara aqui está ligado no servidor que tem um software de monitoramento. Tá? Então, desse cara, eu quero somente esse dispositivo para fazer a busca. Você pode fazer, você vai ter essa tela. Pode fazer também a busca forense em cima dos metadados. Okay? Estou esquecendo de alguma coisa? Não, eu consigo. As soluções era pessoal. Vocês têm dúvida? Eu consigo associar isso, por exemplo, a uma catraca, para ele liberar a catraca? Consegue ter um dispositivo ali da frente, você consegue pôr uma catraca. Inclusive, se você tiver o sistema de controle de acesso existente, né, vamos dizer assim, por cartão, ele pode começar a funcionar também por reconhecimento facial. Tá? Você não precisa nem muitas vezes trocar o seu sistema de controle de acesso. E vocês têm isso, por exemplo, com alguma interligação ou alguma... Com software? com Tem várias. Tem. Várias integrações. Posso, por exemplo? Tem. Posso botar isso no refeitório, eu reconhecer, Pode. liberar a catraca para comer e eu... Pode sim também. E isso eu registrar no sistema para... Sim, pode ser instalado no sistema, porque o que o sistema pode fazer? Assim, já tem um sistema que ele existente. Ele vai pegar uma face que tem ali e vai transformar no número de cartão que você vai registrar no seu sistema. Aí ele vai liberar o acesso à catraca. Essa é uma forma. Tem várias formas de fazer essa integração. Tá? Posso fazer uma integração via API, ou seja, eu cadastro a face já no teu sistema. Por exemplo, nós temos um parceiro nosso, chama Ivenza, um parceiro aqui no Brasil, né? Que ele já tem essa integração via API, que toda a parte de configuração do equipamento e registro de face é feito direto na interface do equipamento. Né? Eu não preciso ir até o equipamento para fazer o cadastro. Então, assim, essa questão de integração
com um software existente ou com um software parceiro, tem N possibilidades. E ele pega, por exemplo, chega na recepção lá, 6, 7 pessoas ao mesmo tempo, e aí essas pessoas vão liberar na catraca. Vai ter que passar por aquilo ali. Vou falar um teste que a gente fez desse aqui, lá em Minas Gerais. Pode falar. Ele lá em Minas Gerais, e a gente colocou uma catraca já existente, que eles passavam com um crachá. Tá? Então, para não perder o uso do crachá, a gente colocou, e qual eram as condicionantes? Que a temperatura estivesse ok e que ele estivesse com ou sem máscara. A gente testou nas duas modalidades, né? Então, quando não estava liberado, o crachá nem funcionava. Tá? Então, a gente fez o teste com 6.000 pessoas por dia naqueles restaurantes ali. Então, e a integração foi com o Honda da Senior. Então, eu considero que tem uma gama muito grande de integrações. Aquele dispositivo ali é o mais adequado para fazer controle de acesso. Por quê? Ele é um dispositivo que depois vocês passam ali e dá uma olhada, tem 2 câmeras. Por que essas 2 câmeras? É justamente para ter essa noção de profundidade. Né? Por que ter essa noção de profundidade? Não adianta eu pegar uma foto, por exemplo, do Roger, que está cadastrado no refeitório, e tentar passar. Ele não vai deixar. Ah, mas e se eu colocar um vídeo do Roger? Colocar um tablet lá, pegar um iPad e colocar um vídeo? Também não vai dar certo. Então, assim, ele já tem essa capacidade que a gente fala que é uma passagem de anti-fake, ou seja, anti-falso, que ele já não deixa a pessoa passar com foto ou vídeo gravado no celular. Então, que ele é o mais indicado. E se testou de tudo. O cliente testou de todas as maneiras. A gente cadastrou fáceis, obviamente, quando não precisava do crachá, quando precisava abrir direto, que já estava no sistema. A ideia de ter o crachá funcionando e ter a possibilidade da face é para tu não perder o tempo. Como todo mundo tinha crachá, quem não tinha a face cadastrada, usava o crachá. Se ele liberava, se ele estava com as condições, né, necessárias, e ele passava o crachá e passava. Aqueles que já estavam liberados e as condicionantes estivessem ok, ele já passava direto para o crachá. Na configuração, tu pode escolher se pode passar com máscara ou sem máscara, ele bloqueia, dá para fazer todas as configurações certas. No início do teste, ainda era obrigatório entrar com máscara. Depois de um determinado momento, as pessoas tinham que fazer a higiene antes, remover a máscara e entrar sem máscara. Então, ou seja, a gente testou inclusive nas duas situações. Se ele tentasse entrar com máscara, também não liberava. Com todo esse detalhe. E, por exemplo, assim, que auxilia, por exemplo, no monitoramento de um eventual incêndio dentro de ambientes, dentro de depósitos, coisa assim, tem algum dispositivo que ela auxilie nesse processo? Tem. Assim, não sei se por calor ou por Na realidade, tem as duas situações. Inclusive, por exemplo, o Roger é especialista numa área de prevenção de incêndio florestal. Tem incêndio florestal. Tem 40 km de raio. Que é uma aplicação específica para a floresta, para a câmera. Mas existem câmeras que são, não precisa ser uma câmera PTZ, você vai fazer monitoramento de detecção de fumaça e detecção de fogo. Isso é possível fazer também. Tem câmera específica. Tem câmera específica e pode também fazer com câmera técnica, vai depender muito do cenário. seria áreas específicas, mais risco, não, né? Justamente. Porque muitas vezes, dependendo do depósito, a questão de detector de fumaça, até a fumaça chegar, demora. Aí, como dependendo de muito papel, já era. Não dá mais tempo. Qual é, por exemplo, assim, toda essa capacidade de armazenamento, de separação de imagem? Qual o volume que isso gera, vamos dizer assim, em armazenamento? Qual é o equipamento que a gente precisa ter, por exemplo, sei lá, para armazenar um peso de imagem, vamos dizer assim? Não é muito. Eu vou dizer para você como é que ele trabalha no vídeo monitoramento. Lá no começo a gente tinha, agora eu falo uma linguagem técnica, mas para vocês entenderem. Antigamente tinha um protocolo chamado MJPEG. O que é o MJPEG? O MJPEG ele pegava uma cena e tirava uma foto. Então você tinha, por exemplo, uma câmera com 30 frames por segundo, 30 quadros por segundo. Ele tirava 30 quadros em um segundo. E tudo isso ele guardava no sistema de monitoramento. Isso sim era muito pesado. Depois do MJPEG surgiu o H264, que ele mandou. Então ele tinha um frame principal, que ele tirava assim, uma foto do lugar
e depois só mandava as alterações de pixel que tinha, onde tinha alteração de pixel, ou seja, vamos lá, com o MJPEG eu tinha 100% da imagem, com o H264, dependendo da cena, eu já tinha uma economia de 30%, então já foi para 70%. Né? Depois disso surgiu o H264 Plus, eu já tinha uma economia mais 30%. Então hoje a gente tem o H265 Plus. Então, daqueles 100%, hoje eu tenho 30%, tanto para tráfego quanto para armazenamento. Então você vai guardar por essas câmeras. Ela tem um slot de SD-card para fazer um backup de imagens. Vamos dizer assim, alguém chegou lá e roubou o teu gravador. Só que a câmera ela tem um SD-card que ela continua fazendo a gravação. Você colocou um outro gravador, aquelas imagens vão de volta para o seu gravador e você recupera aquilo lá. É como se fosse um backup barato, vamos dizer assim, você coloca um SD-card na câmera. Até um problema de rede, né? Problema de rede que você vai ter, então você não vai perder imagem. E basicamente todas as câmeras hoje com inteligência artificial ela tem a capacidade do SD-card. Mais ou menos, tá? A câmera gravando em Full HD, se de 1920 por 1080, numa cena bem movimentada, eu consigo gravar 2 dias em 32 GB. 64, 4 dias, 128, 8 dias, 9 dias. Então, assim, hoje você tem HDs de alta capacidade que está com custo mais baixo, porque existem outros de mais capacidade ainda. Hoje a gente tem HDs de 18 teras, mas a maioria dos projetos faz para 30 dias, 90 dias, que é hoje o normal do Brasil, a gente usa HD de 8 teras. Tá? Então tem equipamento como a habilidade que também tem redundância de HD. Então, para quem é de informática, ele faz RAID 0, 1, 5, 6, tem outros que fazem até RAID 60. Então você consegue ter uma redundância também de discos em cima da imagem. Você não pode ter imagem. Coloca RAID e coloca um SD-card. Então você consegue ter essa flexibilidade de cenários. Mas eu quero colocar minha câmera antiga no dispositivo. Uma câmera IP? Ok, dá para ser colocada. Se ela tiver um protocolo chamado ONVIF. Esse protocolo ONVIF. Aí a câmera, se ela tiver uma H264, uma H265, ok, ele vai ter uma compactação melhor. Então você consegue ter aí um armazenamento. Hoje o pessoal não está falando nem mais de 30 dias, 90. Porque às vezes 30 dias. Essa pergunta, a gente já fez orçamentos para vários projetos. E em alguns projetos tem a solicitação de quanto tempo vai ter de imagem. E vale. Isso vai depender muito da quantidade de câmeras que tu tem. Certo? Então tem 8, 1632, 60 câmeras, enfim. O tipo de codec que vai poder usar, o H265 é o que economiza mais espaço, quantos frames por segundo vai ter. Mas o que eu quero dizer é que em todos os projetos que já nos pediram um prazo maior, até 90 dias a gente conseguiu atender com os MVS, sem precisar de uma história adicional. Então, porque quando tu tem mais câmeras, o MVS já vai aceitar mais de um disco. Então já tem 1, 2, 4 discos dentro. Então dá para atender normalmente prazos até 90 dias, a gente ainda não se acertou para até 90 dias. Eu acho que se passa disso, dependendo da quantidade de câmeras, daqui a pouco sim tem que ter um storage à parte, um servidor à parte para armazenamento. Isso, e tem como prever, tá? A gente tem uma calculadora, né, que tem lá uma ferramenta da própria data, que você consegue prever a quantidade que vai ter de banda, passar quanto que vai consumir de banda e também de storage para criação. Em relação ao interface para automação, por exemplo, quero que a minha porta seja liberada com um determinado jogo, ou bom, isso é o caminho. Mas, por exemplo, se tiver acompanhado com outro não, ou por exemplo, placa de carro, com vinho, o botão só abre com a placa de carro. Perfeito, dá para fazer isso também. Na verdade, nós temos uma solução que é simples, né? Você pode abrir uma cancela utilizando uma câmera de identificação de placas de veículo. Mas também a gente tem uma solução bem mais avançada, que é uma solução de estacionamento inteligente. Acho que você já foi no shopping que tem aqueles sensores, né, no meio das vagas, fazendo ferramenta das vagas. Né? A nossa solução é um pouco diferente. Nós temos um lugar no meio do corredor, uma câmera check, ou seja, uma gravação em 360, né? E ela consegue ter
consegue monitorar 3 vagas desse lado, 3 vagas aqui no lado, e além de eu saber onde está no meio, na verdade ela consegue o sistema localizar também para exatar, porque essa câmera está monitoando as vagas do carro. Onde eu deixei meu carro? Justamente, se é um G1, G2, G3, você fala lá, pronto, também tem uma integração com a parte de metade, né? Então você consegue também ter uma integração com a metade. Todos aqueles painéis de informação de vaga, a gente também possui. Tá? Então, o painel de quantas vagas tem, G1, G2, G3, a gente consegue toda essa processamento cardápio, tá? Junto com a gente vai aquela asa de território, ou aquela SUB, ou também a outra, que também recebe. Então, nós temos que pensar na porta do edifício. Essa fechadura, esse você pode pôr uma carga elétrica, mas diretamente no equipamento. Se você depois puxar o caminho, você vai ver que tem um chicote de carro onde tem para ligar todas as conexões. É tudo direto dentro, só de carro autônomo. A gente faz boa parte das automações direto com as câmeras. Elas também têm a porta da IoT. Eu não preciso do console. Não, eu digo, também consegue, por exemplo, com uma câmera também acionar uma porta. Porque ela também tem uma parte de comunicação. Sim, mas tu falou que a câmera também armazena os outros e tal. Pode armazenar. Trabalho ou precisa do todo? Então aí tá, a câmera que está lá embaixo, ela tem capacidade para armazenar 50 mil fotos, 50 mil cadastros. Existe um outro modelo de câmera que armazena até 200 mil fotos. Aquele cara ali é meio milhão de fotos. Ou seja, além dos cadastros, você consegue, é isso, conforme a capacidade do projeto. Por exemplo, aquele dispositivo ali é para 100 mil fotos, né? Mas a gente tem um de entrada que é para 1.500. Então, por base, a gente tem hoje de 1.500 fotos. Uma foto Pode não ter mais nome. Pode colocar um dispositivo que sai até mais barato que a própria câmera. Você coloca um dispositivo de controle de acesso. Para 1.500 cadastros que você tem. Isso você vai ver logo que passou. Você pode fazer aqui mais antigo também. Controle de acesso público. A vantagem de você ter no sistema, você tem tudo integrado, se você tirar os dados, se você tem standalone, também tem que buscar sempre na interface dele. Pode gerar mais informações do sistema musical, do sistema de uma empresa, né? Eu quero liberar o cara que tem pedido, a placa dele, aquela pessoa com toda a secretária, aí eu depois liberar a entrada dele, não só a entrada, mas na hora de ele sair, conseguir ler lá a integração do sistema, ele já filtrou, já saiu nota, já tem ticket, toda essa leitura para ele apoio entrar para a saída. Tem, a gente tem algo até mais avançado que isso. Hoje tem um outro software, que é um software um pouco mais avançado, que a gente chama de DSS City. Na verdade, é um software justamente para fazer esse monitoramento de cidade e também de tráfego. Então, nós ganhamos um projeto agora no Espírito Santo. É um projeto que é grande junto com a Secretaria da Fazenda. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer identificação de placas de todos os veículos que entram e saem do estado, com integração com uma balança do Cefaz e fazer o que é que um veículo, por exemplo, no Espírito Santo, demora 3 horas para passar. Então, eu pesei a entrada e vou pesar na saída. Onde o veículo entrou lá com 1 tonelada, fazendo 2. E ele falou que só ia usar o estado de passagem. Ou seja, algo de errado tem com esse veículo. Gosta dele, ele está levando carga mais. Isso. E que essa câmera justamente isso que o André falou. Então eu posso setar alguns parâmetros para me gerar um alerta se a pessoa não estiver em conformidade. Isso diretamente do software. Então, que tipo de parâmetro que eu posso configurar no meu sistema? Se a pessoa está com máscara facial, se ela está com colete, se ela está com capacete de segurança, qual a cor do capacete que eu vou pegar? Se ela está com óculos, qual o tipo de óculos que ela tem que estar? A cor da parte de cima e a cor da parte de baixo da roupa. Identifica a pessoa, não. Ela consegue identificar, ela consegue fazer um reconhecimento facial na mesma câmera. Se está com máscara ou sem máscara. Exatamente. Pode ser na câmera, todo mundo vai estar. Eu consigo.
Qual que é o outro Zoom? POS, tá. Pedro, Oi? Pode ir falando. Não, pode perguntar. Tem duas perguntas. Vamos lá. Uma é com relação ao armazenamento. Vamos botar que em média seja 90 dias. Mas aconteceu um caso específico lá, uma atitude suspeita e foi despercebido. E aí, depois que passou esses dias, a pessoa foi na empresa lá reclamar, alguma coisa específica. Ele sobrescreve, ele não tem indenização para guardar atitudes suspeitas. Não, o que você pode fazer? Né? Você pode pegar os seus eventos, escolher os seus eventos e guardar em um arquivo separado. Aí você guarda o tempo que você quiser. Essa é a outra pergunta, você conseguia pegar esses logs? Consegue. Tem um botãozinho que você faz download do vídeo. Aí esse download do vídeo você pode gravar tanto em AVI quanto em MP4. Aí você pode colocar, por exemplo, no seu file server da sua empresa. Vai ser bem importante depois que cada um pegue todas as suas dúvidas, suas dificuldades, caminho para o André, vai analisar caso a caso. A gama de produtos é tão grande, que está se mostrando aqui uma poeirinha, vamos dizer assim. Realmente é muito extenso. O software é muito robusto em muitas aplicações. Então é até um pouco difícil, às vezes, quando tem várias pessoas dentro de segmentos diferentes, né? Eu estou acabando conseguindo focar especificamente naquele caso. Por exemplo, o nosso mesmo lá, que é muito diferente do dia a dia de vocês, né? A gente consegue gravar os eventos tá? De detecção de incêndios florestais em 1 tera por 2 anos. Isso, cada caso é um caso. Tudo depende do estudo, da análise. 1 tera hoje é nada. Vou dar um exemplo, né? Qualquer computador hoje vem com disco de 1 tera. Você não consegue comprar menor hoje. Não consegue. Então, ou seja, só vocês entenderem que a forma do projeto é elaborado aqui vai dar a estrutura, vai montar o princípio. Então, uma outra característica que é importante, né? Isso facilita a vida do cliente final. É um exemplo. Né? Hoje vocês estão conversando com o fabricante. Isso é incomum. É muito incomum. Normalmente vocês conversam com um integrador ou com um distribuidor. Então, ou seja, o nível de conhecimento para conversar com o fabricante requer projetos especiais, um nível de treinamento e certificação muito grande. Caso contrário, o fabricante nem conversa, né, com o integrador, conversa direto. Então, ou seja, no momento que vocês trazem projetos para serem analisados, vai ter um corpo técnico que vai apoiar desde o antes, durante e depois. Então, isso é uma coisa que é um diferencial muito grande. Para a gente que vem assim, muito tempo trabalhando de monitoramento, já trabalhou com vários fabricantes, não foi nada difícil a gente migrar 100% para dado pelos benefícios que a gente colheu. Consequentemente, os clientes finais, que a gente tem esparramados aqui no Brasil, receberam isso como bônus. Ou seja, qualifica toda a equipe, seja ela técnica, seja ela comercial, né? E sem falar que a conversa direta com o fabricante muda absolutamente tudo. Na hora que vai construir o projeto específico para cada cliente. Isso é uma coisa que é bem interessante. Qualquer demanda mesmo que vocês tenham em mente, qualquer ideia, né? Saber se dá ou não dá para fazer, pode falar comigo, pode procurar o Henrique ou o Adriano, que são meus colegas. Né? A gente pode trocar ideia, visitar você a semana que vem, ou no dia que for. Com certeza a gente vai entender a necessidade e buscar abastecer a melhor condição possível para cada situação. Né? Aquele aparelhinho mesmo que na mão é um leitor técnico. Hoje ele está preparado, o algoritmo interno dele, para ler a leitura de temperatura das pessoas. Ele não aponta, ele já procura as fossas, né, os olhos e já dá a temperatura. Mas originalmente ele pode ser usado para medir quadros elétricos, ou seja, o Covid vai acabar e vai ter. Quem comprou equipamentos, né, da Covid, vão utilizar para outras demandas. Esse é um que veio da área industrial, hoje está sendo utilizado para este fim, mas ele, no momento que começar a utilizar ele para outros fins, ele tem muitas funções. Ele é uma câmera termográfica, né?
Então você consegue ver aqui no espelho, ele já vai procurar o olho da pessoa, então tem uma medição de temperatura segura, né, para fazer a medição da temperatura da pessoa e não precisa chegar tão perto, né? Então isso aqui também já foi utilizado, por exemplo, em estacionamento de shopping. Então a pessoa chega no carro, a pessoa aponta o vigilante aponta para as pessoas que estão dentro do veículo e consegue fazer a medição, mas também como o Roger falou, esse mesmo equipamento aqui, com um outro software dentro dele, ele serve também para fazer a medição de quadros elétricos. Vamos dizer assim, você tem um quadro elétrico que está sobrecarregado, então, ou seja, vai ter uma temperatura mais elevada. Então você consegue apontar e verificar onde que está o cabo que está com a temperatura que está sobrecarregado, ou seja, ele vai estar mais quente. Né? No equilíbrio de motores, pode setar nele qual é a temperatura máxima, que é a que gera alerta, e simplesmente quando tu está andando, ele simplesmente vai mostrando, né? Aquele motor que estiver com a temperatura maior, caso não tenha o sensor aberto, né? Consegue facilmente identificar. Quem quiser ver depois, a gente está aqui, tá? Fiquem à vontade, a câmera também. Podem... Tem um salvamento ali que pode se ver também, cafezinho, suco liberado. Uma última coisa que eu queria falar para vocês sobre o POS. O que é o POS? O POS é uma funcionalidade que tem no NVR, que é o ponto de venda. Né? O que ele faz? Na verdade, ele atrela o ticket de compra daquela pessoa a uma imagem. Então a pessoa passou lá, batata R$ 7. De repente, um ticket de supermercado mesmo, como vocês conhecem. Então vai pegar aqui, vai mandar esse texto para o NVR. Por que fazer isso? Porque na hora, vamos dizer assim, está tendo muito sumiço de produto aqui no supermercado e eu acho que está tendo convivência do caixa. Muitas vezes vai procurar um batata, você vai ver a imagem dele passando um uísque junto com o batata. Então você consegue atrelar, né, ao ticket, ou seja, a informação que foi enviada do PDV, né, que pode ser uma mensagem TCP, ou seja, uma mensagem via rede, que hoje a maioria dos PDVs já tem essa integração via TCP, você manda essa informação para o NVR e esse NVR vai atrelar aquele ticket a câmera que está em cima do caixa. Então você consegue ter essa integração com o caixa para um ponto de venda, mas também outro tipo de integração que vocês queiram fazer utilizando mensagens TCP, seja ela qual for. Porque na hora que eu for fazer a pesquisa, eu vou fazer a pesquisa por stream, ou seja, pelo texto que foi enviado para ele. Ok? Vamos lá, mais uma. Na parte ali de análise de imagem, temos uma área classificada, uma área de risco. Não pode ter nada de ingere de faísca. Que tipo de equipamento eu teria que ter nessa situação para que ele pudesse analisar o uso de EPI, né? Que ele pudesse me fazer gerar alertas, né? Tanto o local naquele momento ali quando está acontecendo, quanto remoto, no e-mail, e até que ponto, até onde vai esse filtro, vamos supor, no uso de EPIs, que a gente usa muito óculos transparentes, inclusive em câmeras normais, com uma boa resolução, a gente muitas vezes não consegue nem identificar. Isso vai depender muito do funcionamento da câmera também. Então, vamos dizer assim, como é que funciona melhor se quer identificar o óculos da pessoa? O legal é que a câmera tem que poder apontar a 15 graus, pegando o rosto da pessoa. Então, determinadamente, o posicionamento adequado da câmera, a gente consegue ter uma precisão maior da leitura da face. Né? Mas falando sobre câmera de explosão, né? Que você tem os slide disso. Deixa eu começar aqui para vocês. A gente tem alguns modelos de câmera de explosão. Tá aqui. Então, dependendo do modelo e aplicação que você vai utilizar. Né? Explicando para você mais, a câmera de explosão não é uma câmera que vai explodir todo o ambiente, a câmera vai ficar de pé. Gente. Na verdade, é uma câmera que ela não vai, ela é totalmente protegida para que, obviamente, ela vai gerar faísca internamente, né? Mas ela não vai, essa faísca ela não vai
o ambiente, certo? Ou seja, ambientes que tem risco de explosão, que tem gases, isso é muito perigoso. Vai pegar um silo, hoje, um silo de grãos, pode ter uma emissão de gases ali, que muitas vezes não é perceptível pelo olfato humano, mas pode causar explosão. Então a gente utiliza algumas câmeras de série especial que são de explosão. Então é uma câmera que ela não vai gerar explosão e toda a infraestrutura quando você vai fazer, além da câmera, ela precisa ser a explosão. Nossas câmeras anti-explosão e as câmeras anti-corrosão, dependendo do ambiente que você vai colocar, ela já tem um selo do metro. Então a gente também já homologou no metro. E com relação à anti-explosão, acho que se você já fez essa pergunta, você já conhece as certificações ATEX. Então a câmera também tem a certificação ATEX, tem uma certificação internacional para que a câmera seja anti-explosão. Tá? Com relação à análise de vídeo, a gente consegue fazer isso dentro da câmera e também em cima do dispositivo. Então, se a câmera não tiver a inteligência marcada, eu posso fazer em cima do dispositivo. Tá? Então, há essa possibilidade sim de fazer. A questão da análise qual seria a distância máxima que conseguiria uma câmera e uma porta de entrada hoje para área classificada? É que assim, a gente tem, depende muito da lente da câmera. Eu posso fechar o foco ali e pegar um corredor específico onde a pessoa pega, onde as pessoas passam. Então vai depender muito do cenário para a gente determinar qual o tipo de equipamento adequado para aquele cenário. Tá? Mas vou dizer assim, distância pode colocar assim daqui até o final da sala. E eu, na verdade, a minha lente vai fechar e vai pegar onde que está sendo feita a passagem de linha. Tenho uma dúvida sobre os portões de entrada, no caso. Além da gente tem um sério problema com os veículos. Por exemplo, daria para cadastrar as placas e eu posso. Seria só com cancela ou pode ser o portão também? Pode ser portão. Pode ser também. Pode e ser. aí, por exemplo, já tem um veículo carregando. A câmera mesmo, ela dá o alerta dizendo, veículo, já tem um veículo interno, ou coisa assim, não pode entrar mais, ou teria essa possibilidade? Aí a regra que você vai fazer de entrada ou saída, você fica definido. Sim. Para aquele veículo. O problema do portão, você pode colocar no portão e ele abrir. Só que o tempo de fechamento do portão é lento, nada que vá impedir alguém pegar e entrar de cada um. Não, sim, mas é que eu digo assim, o que acontece lá na empresa, por exemplo, entrou uma caminhonete para carregar, aí os outros querem entrar e se param na frente do portão, a gente não abre, porque já tem um veículo carregando. E aí eu queria saber se tem como dar um alerta, não vai abrir porque já tem veículo interno, ou não, ou tem essa possibilidade. Sim, tem. Na verdade, o que acontece? A gente pode fazer um esquema de contagem de veículos. Isso. Vamos dizer assim, você determina o número de vagas que você tem lá dentro. Sim. Eu tenho 6 vagas, entrou 6 veículos, lotou, não abre mais o portão. Sim, aí vai só quando sair, vai entrar. Justamente, então tem uma configuração assim, só isso precisa de você. A própria contagem que você está fazendo aqui, você dá o exemplo para ele, consegue controlar quando estão dentro e quando sair. Isso, é o choque. Deixa eu ver se eu consigo levantar essa possível aqui. Nossa, E aí, por exemplo, se a câmera está lá e vai dar um alerta, o pessoal do administrativo, no caso, eu tenho nossa, isso é excelente. Tem uma configuração que você faz aqui, e tem uma cancela, depois que eu chegar aqui perto, te mostro. E tem entrada e saída. Ali eu configuro as pessoas que podem entrar e a quantidade de veículos que podem entrar. Aí a gente consegue fazer essa comunicação, pode gerar uma alerta, e lá você pode ter um dispositivo daquele de lá. E você pode se comunicar com a pessoa que está lá fora. sim. Aí teria a câmera mais o Justamente. Você faz a câmera mais dispositivo. Aquele dispositivo, você pode ter um dispositivo que ele tem já uma tela. Você pode ter ele ali na frente para você ter a conversa bidirecional. Então você consegue fazer isso. Tem um outro parecido com aquele lá, uma outra linha, que ele tem uma câmera para o operador. Na verdade, seria mais para o operador, para o vigilante, fazer essa comunicação. Então é possível fazer isso também.
Obviamente, por questões de segurança, muitas vezes não é bom a pessoa que está lá fora ver a imagem de quem está dentro. Quem está dentro, sim. Né? Sim, fica só a câmera. Justamente, só a câmera e a pessoa vê quem está lá. Né? Então, por exemplo, a pessoa está conversando, né, com a pessoa, então aquela câmera tem um determinado ângulo, é um ângulo bem aberto. Mas vamos dizer que então, tem alguém coagindo ela, eu posso acionar uma outra câmera para ver o que está acontecendo. E aí essa câmera, por exemplo, ela pega a entrada e saída, o portão ela consegue pegar na TV? Ou não? Ou teria que ser uma para entrada e uma para sair? É no mesmo portão, tá? Só que um lado do Assim, outro. depende muito da infraestrutura. Eu vou dizer assim que Isso sim é e não. bom, né? Porque se o veículo está entrando, você tem uma câmera apontando para dentro. Aí você está entrando uma câmera apontando para fora. E se ele está saindo, uma câmera apontando para dentro. Então, assim, vai precisar de duas câmeras. Para isso aí, ele fazer essa contagem que o veículo, antes tinha 6, agora tem 5. Uma câmera Não, aquela é só para a solução de parking, não seria para esse tipo de cenário que você quer. Essa de parking ela vai pegar as placas do veículo parado. Essa outra câmera ela já vai pegar o veículo andando. Então tem câmeras de reconhecimento de placas que pegam veículos a 40 km por hora. Então a gente tem de 40, 60, 120 e 200 km por hora até 3 faixas. Dependendo do cenário, vai ter uma câmera específica para atender a sua necessidade. Nesse caso vai ser veículo parado. 40 km por hora, justamente. Daí você tem uma integração, pode ter uma integração do controle de acesso também. Tá? Beleza? Mais uma pergunta, gente? Vamos lá, registro de sua dúvida pode ser dúvida. Registro de ponto. A gente tem dificuldade de tremenda pessoa bater ponto. Tem como servir como indicativo? O cara entrou dentro do período da empresa, vou pegar o funcionário. Depende da legislação do local. Tem clientes que estão fazendo hoje de reconhecimento facial. Mas tem uma legislação bastante, assim, não serviria de. Coloca na carta ou tem que botar o seu dispositivo para ele ir lá e fazer a reconhecimento facial. Ainda mais agora por causa da pandemia, se você vai colocar o menos próximo possível, Mas determinado para que justamente. Agora o iniciante é aquele que ele vai fazer o registro do ponto. Mas assim, a legislação brasileira tem diversos pontos, ele pede que seja via biometria, fingerprint dele, e emita um ticket. O acordo coletivo. Acordo coletivo já dá para fazer. Isso só depende da legislação. Porque a 1510 caiu. Agora o acordo coletivo é superior a. Sim. Bom, segundo o grupo de funcionários, então a gente tem veículos que passam para fazer serviço. Né? Então a ideia, tem um tempo já que a gente está pensando em fazer que a gente entrou dentro do setor de oficina, já notificar de alguma forma, startar a ordem de serviço dele, para que quando ele chegar no balcão ele já chegue já identificado com o veículo. Você pode pegar uma câmera, essa câmera pode ser integrada com o seu sistema. Isso tem diversos locais, é algo muito simples de fazer. Então você pega, por exemplo, a placa, pode se fazer até CD informático. Sim. Então você pode pegar, ele pode mandar até via FTP. Então o FTP, o que ele vai te mandar? Vai te mandar a foto e o nome da foto, o nome do arquivo da foto, você define. Ou seja, a integração é muito fácil. Então você pega aquela foto e manda para lá. O que você pode fazer também muitas vezes? Uma foto do veículo, nós também temos painéis de vídeo, painéis de LED. Então, sabe esses painéis de LED que tem hoje em postos de gasolina, aeroporto, rodoviária, que passam propaganda? A gente também tem esses painéis de LED para fornecer para vocês. Então, você pode, por exemplo, pegar o patrocínio lá do fabricante que você trabalha, de peças, por exemplo. Chegou uma pessoa que vai fazer a manutenção de 100 mil e começa a dar, de 10 mil, começa a dar propaganda de acessórios para o veículo dele. Então, acertou, começou a passar propaganda, o cara comprou, qual que é o fabricante? Então, vamos dizer assim, o cara comprou um Volkswagen e começa a passar propaganda só de Volkswagen naquele momento. Tem um outro que é Renault, só de Renault. Então, você consegue fazer isso também e passar no painel de LED que, isso aqui é para mim. Com base na placa dele, dá para fazer isso também com o veículo.
com pessoas também. Isso aí tem uma ferramenta daí vocês ou integraria com uma solução? Nós temos a ferramenta, mas você também fica livre para integrar. Todos tem uma API, uma SDK de integração. Vamos dizer assim, eu tenho uma aplicação específica, eu tenho minha aplicação que foi desenvolvida por mim. Eu posso integrar uma câmera? Pode. Hoje o Roger está aqui, o Roger ele tem a aplicação dele, não é da, mas ele desenvolveu. Ele está utilizando os dispositivos da DAP como uma aplicação dele. Tá? Então é possível fazer esse tipo de integração também com os sistemas que você já possui hoje. Tá? Isso pode ser feito via integrador, essa integração, ou vocês mesmos podem fazer solicitarem a API SDK da DAP, a DAP fornece para vocês e vocês fazem essa integração. Hoje o suporte da DAP também é no Brasil de pós-vendas, tá? Então funciona em São Paulo. Então ele estragou um produto que é mandado para São Paulo, é mandado para fora. Então hoje o suporte técnico, tanto para tirar dúvidas de API, SDK, estragar o equipamento, é tudo feito aqui no Brasil. Tá? Então a gente consegue fazer isso para vocês também. A última tem um controle de acesso de pessoas e eu tenho necessidade de identificar a passagem. Quantos clientes passaram na concessionária por dia, esse cliente foi direcionado para um setor, para outro setor. Dentro daquelas limitações de área, eu conseguiria identificar esse cliente. No final do dia, eu passou 50 clientes na concessionária, 30 foi para a oficina, 20 foi para peças. Consegue. Mas você vai ver esse gráfico aqui de rápido de clientes. Então, ele vai fazer o reconhecimento facial, por exemplo, dos funcionários. Na contagem, o funcionário vai entrar. O funcionário fica toda hora entrando e saindo, e ele vai entrar. Pessoas que ele detectou a face que entrou e não foi identificado, ou seja, é um cliente, ele não está na base de dados. Então, ele vai fazer essa contagem e vai gerar um gráfico para você depois de clientes que entraram na sua loja. Eu quero saber o tracking desse cliente, para onde que ele foi, se ele foi para a oficina, se ele foi para a loja ou se ele foi no administrativo. Você coloca uma câmera desse tipo em cada um e você pode depois consolidar esses gráficos. Os clientes para receber uma leve, o direito e tal, ser clientes que você pode fazer isso também. Você pode ter uma lista de cliente VIP e aí você leva também diferenciado também. Com relação também, o pessoal pergunta muito com relação a LGPD, com relação à proteção de privacidade, de dados, né? Tem uma funcionalidade que é justamente para ocultar o corpo inteiro da pessoa, né? Ou somente a face. Né? Onde que eu vou utilizar isso daí? Eu posso utilizar isso numa recepção, posso utilizar isso numa loja. Né? Em algo que realmente eu não quero que o operador identifique as pessoas que estão ali, mas eu quero que ele faça um monitoramento do local. Eu posso recuperar as imagens depois sem ter essa proteção de privacidade? Se você for administrador do sistema, ok, você consegue. Então você pode mostrar para o seu cliente, por exemplo, uma câmera que você está monitorando a loja e você não está pagando nenhum atributo, ou seja, aquela imagem que muitas vezes a gente vê que é filmada no celular, ou qualquer outra. Isso aqui é algo que serve para o Gabriel, provavelmente. Essa parte de proteção de privacidade. Eu lembro que um tempo atrás, lá no hospital, tinha um negócio que ia botar se eu utilizar ou não ia utilizar a câmera nos quartos, né? Na internação, né? E aí tem essa questão, se pode, não pode, o que faz, né? E esse é eu acho que na época não foi feito, em função de privacidade. E esse é um recurso que ele oculta, alguém caiu da cama. Né? E caiu lá e ele está com aquele avental aqui atrás e tudo aberto. Né? Então vai ocultar, vai ter privacidade. Mas a câmera pode alertar que alguém está no chão, em vez de só passar um enfermeiro lá e ver que estão caindo fora da cama. Então tem recurso com inteligência artificial que detecta a queda, porque tem câmera que detecta a queda, né? Essa aqui que eu vou falar agora. Essa aí? E também fazer a parte de privacidade, porque aí só um administrador vai poder tirar a máscara essa. Isso foi pedido de um hospital, a gente já estava fazendo uma demonstração lá em Brasília. Tá? O que o hospital pediu? Ele falou assim, eu quero colocar câmeras nos leitos, só que eu tenho que ter uma proteção,
porque a pessoa está ali, às vezes está comentando, mas eu preciso monitorar quando a pessoa cai da cama. Porque quando que a enfermeira vai saber se o idoso cai da cama? Quando ela for fazer a ronda dela, né? E ela vai detectar ali que o idoso caiu da cama, né? Essa câmera aqui ela foi inicialmente desenvolvida para o setor bancário, tá? É uma câmera que ela detecta a pessoa, detecção de vadiagem, ou seja, a pessoa está ali à toa por muito tempo e tudo mais, ela vai detectar a ação suspeita, vai fazer detecção de queda, né? Pode ser um assalto, todo mundo foi para o chão, todo mundo deitou no chão, detecção de briga e violência, ou seja, a pessoa está brigando lá dentro, está tendo uma luta corporal, ou a pessoa está batendo algo no caixa eletrônico. Duas pessoas muito próximas, ou seja, pode estar tendo uma coação, tá? Dessa pessoa, então pode gerar um alerta também, e contagem de pessoas. Tá? O que o pessoal pediu para a gente? Eu queria uma câmera que fizesse detecção de queda, mas que tivesse proteção de privacidade. Então a gente está customizando um firmware que tenha essa funcionalidade com a outra funcionalidade que você viu de proteção de privacidade numa mesma câmera. Tá? Então a gente consegue fazer isso no mesmo dispositivo. Tá? Tive uma outra coisa que eu vou falar para vocês. Lembrando que hoje, no de monitoramento, a gente trabalha sempre com eventos. Né? Você pode ter lá 300 câmeras, 3 funcionários olhando essas 300 câmeras, mas muita coisa vai passar despercebido deles. Então, sempre trabalhar com evento. Ah, mas aqui você falou que detecta uma pessoa próxima da outra. Eu posso estar indo com a minha mãe, que tem mais idade, e vai gerar um alerta? Vai gerar. Mas o que acontece? O operador ele vai dar um ok naquele alerta, vai dizer se o alerta realmente é um alerta que pode estar tendo uma coação ou simplesmente 2 pessoas que estão transitando juntas. Beleza, gente? São muitos recursos. Podem, não se tiver mais perguntas, a gente está aqui. Né? Eu queria agradecer, eu agradeço a presença de todos. Né? E fiquem bem à vontade se quiser.